Pronto. Então, boa tarde a todas e ao Eduardo, que estão aqui nessa tarde de apresentação. Hoje é dia 29 de abril de 2021, agora são 16 horas e 2 minutos, e a gente vai dar início à apresentação da monografia da aluna Evelyn Carine de Oliveira Santos, é aluna do curso de Engenharia Ambiental e Urbana da Universidade Federal do ABC. Eu sou a professora Gabriela Asmus, sou bióloga, sou doutora em Ambiente e Sociedade e sou orientadora da Evelyn durante esse último ano dela na universidade. E como comissão julgadora, nós convidamos o professor Eduardo Subtil, que é doutor em Engenharia Hidráulica e Ambiental e professor também, professor na Universidade Federal do ABC. Então, desde já, obrigada, Eduardo, pela sua disponibilidade em participar do evento hoje. E, bom, para quem não está familiarizado, né, com o rito, a sequência de uma banca, né, a sequência de hoje vai ser assim: a Evelyn vai ter entre 20 e 30 minutinhos para apresentar o trabalho dela, vai apresentar os slides, e depois o professor Eduardo tem aí também de 20 a 30 minutinhos para tecer as considerações, né, que tradicionalmente a gente chama de arguição da Evelyn, mas pode ser uma conversa também, um bate-papo, né, sem grandes tensões. E depois a gente vai ouvir a Evelyn e podemos ouvir também, né, o público que está aí, se quiser se manifestar, fazer perguntas para a Evelyn, e a Evelyn vai devolver e falar, né, respondendo às arguições do Eduardo e também algumas complementações. Depois, todo mundo vai sair um momentinho da sala para eu e o Eduardo fazermos uma conversinha. A gente interrompe a gravação nesse momento. E aí depois vocês voltam 10 minutos depois, a gente combina um retorno. Os microfones ficam desligados, né? Mas vocês podem abri-los para aplaudir, né? Para se manifestar depois da apresentação. Então vamos lá, o trabalho da Evelyn, reuso de água no meio industrial. Te devolvo o microfone, Evelyn. Obrigada, professora. Ótima apresentação, ótima introdução. Queria começar trazendo um pouquinho da minha trajetória dentro da UFABC. Eu ingressei na UFABC em 2011, professores. Quando eu entrei, eu não tinha muita noção de qual curso seguir. Realmente entrei para experimentar o que o BCT tem a sugerir, a oferecer para a gente. E durante o meu caminho, eu decidi fazer a licenciatura em Química e a Engenharia Ambiental. Enfrentei ali no começo aquela greve de 2012 e logo fui para o intercâmbio, fiquei 1 ano e meio na Austrália, inclusive foi quando eu conheci a Stephanie, e lá na Austrália eu pude experimentar um pouco da engenharia ambiental, a visão que a Austrália tem para o engenheiro ambiental foi bem interessante, e aí eu voltei para o Brasil decidida a terminar o BCT, eu terminei em 2017, terminei a licenciatura em 2018, e a partir daí me dediquei 100% à engenharia ambiental. Em 2018, eu comecei a trabalhar numa fábrica. Então, quando eu trago o tema reuso de água no meio industrial, tem muito sobre essa minha percepção, sobre essa minha visão de como que a indústria é realmente um grande player nessa gestão positiva, gestão ativa de recursos hídricos. Eu trouxe aqui para iniciar uma citação muito importante no texto da Unesco de 2017, e eu vou ler para vocês, porque é um texto que realmente norteou o trabalho. Em um mundo no qual as demandas por água doce aumentam de forma contínua e onde os já limitados recursos hídricos sofrem mais pressão pela sobreexploração, pela poluição, pelas mudanças climáticas, a gente não pode negligenciar oportunidades que decorrem de uma melhor gestão das águas residuais. Não é concebível mais a gente pensar em descartar pensando em uma economia circular. Eu vou trazer bastante conceito de economia circular nesse trabalho. Introduzindo um pouco, o consumo de água ele vem aumentando muito nos últimos anos, consideravelmente, principalmente ali demandado pelo crescimento populacional. A gente está com uma população que vai bater 8 bilhões, talvez, em 2021.
a gente vem desenvolvendo socioeconomicamente e cada vez mais o nosso padrão de consumo vai aumentando, a gente consome mais, descarta mais e acaba tendo que extrair mais recursos, né? Pegar mais recursos da natureza. Mundialmente, 23% desse consumo de água é feito pela indústria, num estudo apresentado pela Unesco em 2019. A nível Brasil, por curiosidade, esse valor está em 19% ali, mais ou menos. A água é sim uma fonte renovável, então quando a gente pensa mas tem água abundante, sempre vai ter água, para que a gente vai economizar água? Realmente, ela é renovável, só que ela não é limitada. Dos 70% que a gente tem de água na Terra, no nosso planeta, 3% realmente está disponível. Então, se a gente continuar nessa economia linear de extrair, transformar, consumir, descartar, daqui a pouco não tem água com qualidade realmente disponível nos padrões que a gente precisa, água potável, para a gente continuar seguindo essa economia linear, e aí daí que vem a ideia de ter uma economia circular. A gente tem uma extração, a extração acaba sendo necessário, mas se depois de transformar e consumir a gente reutilizar, a gente colocar essa água de novo no processo, a gente consegue diminuir a pressão que a gente tem em relação a recursos hídricos. Eu trouxe aqui uma imagem do Aqueduct. É um mapa, um atlas que está disponível para todo mundo na internet, todo mundo tem acesso, que ele traz um pouquinho quais são os riscos, qual que é o nível de risco de escassez de água. É uma série de parâmetros. Eu trouxe aqui um print de São Paulo e a gente pode ver que a cidade de São Paulo em si, ela já está extremely high, assim. A gente realmente tem uma grande escassez, esses dados são de 2019, e a gente vê que essa escassez vai se espalhando pelo estado. Então, a gente mora num país que tem bastante recurso hídrico, mas a gente mora numa região que já tem uma escassez apontada, assim, é realmente uma questão. Dado que a questão de gestão de recursos hídricos é um desafio global, a gente tem a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, esse trabalho ele vem se inserindo, então, na ideia que a gente pode contribuir com os ODS 6, 8 e 9, ODS são os objetivos para a gente se desenvolver sustentavelmente, e a indústria, ela pode pensar o reuso como uma forma realmente disruptiva, uma outra forma de ver essas águas residuais que hoje são descartadas. Então, eu trouxe esse trabalho, eu trouxe esse estudo, pensando numa atuação positiva como engenheiro ambiental no mercado, na indústria, para a gente tornar conhecidas essas práticas de reuso. E eu trouxe esse estudo de duas formas. Eu fiz um levantamento bibliográfico para apresentar a parte teórica, para a gente levantar o cenário teórico do que a gente tem de pesquisa em relação a reuso, e também fiz uma pesquisa exploratória nos relatórios de sustentabilidade das empresas. Vou falar um pouquinho mais sobre esses pontos mais para frente. Queria trazer para vocês um pouquinho da revisão bibliográfica, assim, super rapidinho, só para a gente ficar todo mundo na mesma página. Um conceito bem importante na gestão de recursos hídricos é a retirada, o consumo e o retorno. A retirada é o quanto de água bruta que a gente tira dos mananciais, né, seja dos rios, sejam dos aquíferos. Consumo é realmente ali o quanto que é necessário, pensando na indústria para o processo, por exemplo, e para as demandas ali das pessoas que trabalham, né, nessas indústrias. E o retorno depois de consumir dessa água, a indústria precisa tratar. Ela hoje outorga, né, autorização para você lançar, demanda tratamento. Só que se a indústria tá lançando, né, tá retornando essa água com qualidade suficiente, por que ele não reusa? Por que não voltar essa água para o processo, né? No Brasil, o setor industrial é responsável por 14% da retirada, 9% do consumo e 20% do retorno. É uma quantidade muito significativa, ou seja, a indústria precisa fazer alguma coisa com essa água que está retornando. Pensando nos aspectos legais, desde 88, a gente tem a nossa Constituição, a água já estava na Constituição como um bem da nação, mas só em 97
que a gente realmente teve a Política Nacional de Recursos Hídricos sendo publicada e trazendo uma transformação em relação às autorizações, o que a gente tem de outorga de captação, o que a gente tem de outorga de lançamento. Em 97, a gente teve o lançamento, a publicação de uma norma técnica para os designs de projetos de reuso, mas somente em 2005 que foi publicada a resolução número 54, que estabelece limites e critérios para a prática de reuso não potável de água. Então, para a gente saber, eu posso usar essa água para reuso ou não, quais são os critérios para isso? Somente em 2005 que a gente teve uma legislação específica para esse ponto. Ou seja, recente. A prática do reuso de água, ela vem como um instrumento, né? O reuso de água é um instrumento para a gente pensar na oferta e demanda, né? O quanto que a gente tem de disponibilidade de água. Ela tem potencial em reduzir custos, ela às vezes, né, muitas vezes, na verdade, é necessário tratamento prévio para a gente atender esses parâmetros de qualidade, que é o que a resolução número 54 legisla. Porque a gente precisa sempre pensar qual que é a aplicação que a gente quer fazer com essa água de reuso e qual tratamento, então, que eu preciso para atender esses parâmetros. A gente tem dentro do reuso a possibilidade do reuso direto, também sem tratamento prévio, se for o caso, e captação de água pluvial e recarga de aquífero também é considerado reuso de água. Pensando no mundo, as experiências que a gente tem no mundo, a Holanda e a Inglaterra são países exemplos que eles cobram altas taxas de captação, então é caro captar água na Holanda e na Inglaterra, e tem muitos incentivos fiscais para reuso, então a gente vê um movimento global mesmo, assim, em relação a essa possibilidade, essa nova alternativa para as águas residuais. Em São Paulo, eu mostrei para vocês, né, o Atlas do Aqueduct, a disponibilidade hídrica não é suficiente para abastecer toda a população, e além disso a gente tem um imenso parque industrial. A gente tem as nossas estações de tratamento, tanto pública como privadas, mas ainda hoje, a Goldenstein e Bonilha apresentam aqui nesse estudo de 2019, ainda é necessário muito investimento na modernização das instalações, dos processos. Quando a gente teve a nossa crise hídrica, lá mais ou menos em 2015, 2016, o polo petroquímico de Capoava foi um conglomerado de indústria que sofreu menos com essa crise, porque ele já tinha o Aquapolo. O Aquapolo é um grande empreendimento que tem na capital para reuso, mais ou menos 650 litros de água por segundo é fornecido. Então, é uma parceria da BRK Ambiental e da Sabesp, eles recebem essas águas residuais das indústrias, tratam e retornam, e essa água pode ser utilizada para as práticas de reuso mais interessantes ali para cada indústria do polo. Então, pensando aqui no reuso de água, a gente tem a possibilidade, então, de ter uma maior segurança hídrica perante esse cenário de escassez. A gente pode ter reduções de custo ao longo prazo, no curto prazo eu falei, né, que é necessária uma modernização das instalações, e também a gente desenvolver realmente um consciente coletivo da necessidade da gente repensar a forma que a gente vive, realmente a forma que a gente vê essa água residual para a gente pensar num desenvolvimento sustentável. Trazer aqui um pouquinho para vocês, eu trouxe todo esse cenário, introdução, revisão bibliográfica, e o objetivo desse estudo, desse trabalho de graduação, foi olhar esse cenário de escassez hídrica, o cenário de competitividade que as empresas, que as indústrias vivem, e propor novas fontes de água. Então, que as indústrias não tenham só a água bruta lá que é captada como fonte, também olhe para as águas residuais como fontes de água. Uma das teorias que, quando eu comecei a pensar ali, construir junto com a professora Gabriela, o tema é que os baixos custos de captação no Brasil, eu trabalho na indústria, relativamente baixo o custo de captação que a gente tem de água, o reuso acaba não sendo uma prioridade, né? Sempre vira uma segunda opção, porque tem outras prioridades que vão trazer mais benefícios financeiros a curto prazo. Então, o objetivo desse estudo é tentar desenvolver essa tese, né, se realmente é ou não uma prioridade,
para apresentar ali uma economia circular. Então, o objetivo desse estudo é contribuir com o crescimento sustentável do setor industrial, apresentando quais são as boas práticas de reuso, e eu vou mostrar agora para vocês na metodologia como foi que eu vou desenvolver esse objetivo. Esse estudo foi realizado de forma 100% remota, né? A gente viveu aqui o cenário de pandemia 2020, 2021, então foi tudo feito de casa. De novo, falando de um lugar de privilégio, que eu pude trabalhar de casa, pude fazer a faculdade de casa. A pesquisa bibliográfica teórica, essa primeira parte do estudo, foi um levantamento de artigos, dissertações e teses, e a segunda parte do estudo, uma pesquisa exploratória, pensando no reuso nos relatórios de sustentabilidade. Esses relatórios de sustentabilidade são publicados pelas próprias companhias, tá? Então, é realmente ali a companhia autodeclarando se ela trabalha ou não trabalha com o tema. Eu trouxe aqui para vocês um fluxograma de como eu fiz a pesquisa bibliográfica, qual foi o caminho que eu segui. Eu pesquisei na plataforma Cielo, que é a biblioteca científica online, e na plataforma BDTD, que é a base de dissertações e teses brasileiras. Nessas duas plataformas, eu fiz uma busca em português e inglês, então usei os termos tanto em português e inglês, de reuso de água e indústria. Fiz um filtro dos últimos 10 anos, então considerei o período de 2011 a 2020. Tudo que foi duplicado, que apareceu de mais de uma vez nas duas pesquisas, foi removido. Foi avaliado a partir do título e do resumo se ali o texto, se a publicação, tanto de tese, dissertação, como de artigo, se tinha aderência ao objetivo desse estudo. E a partir daí foi feita uma leitura integral e a codificação dos textos, tá? Então, esse daqui foi o processo de seleção dos artigos na pesquisa bibliográfica, no levantamento bibliográfico. Na segunda parte do estudo, que eu fiz uma pesquisa exploratória, a ideia dessa pesquisa exploratória era realmente entender se a prática de reuso está acontecendo, né? Se ela é uma realidade no recorte do estado de São Paulo. O que foi feito? Qual que foi o processo de seleção desses relatórios de sustentabilidade? Foi pesquisada a empresa na lista do Relatio Explique. Eu falo um pouquinho mais para frente, mas o Relatio Explique é uma publicação feita pela B3, a Bolsa de Valores do Brasil, tá? Então, eu fiz uma pesquisa dentro do Relatio Explique. Se a empresa estava listada no Relatio Explique e ela declarou que divulga relatório de sustentabilidade, ela foi considerada, senão já foi excluída. Foi analisado se essa empresa possui unidade industrial no estado de São Paulo, que é o recorte que a gente gostaria de avaliar nesse estudo. E também foi feito um filtro nesse momento. Qual o tipo de setor, qual que é o setor de atuação nessa indústria. A fim de seleção mesmo, de recorte, foram selecionados os setores principais, os mais significativos para o estado de São Paulo, que é o setor de construção, alimentos, derivados de petróleo, químicos e serviços industriais de utilidade pública. Então, foi feito um recorte dessas indústrias com atuação no estado de São Paulo, principais para o setor, e aí foi feita uma busca ativa dos relatórios de sustentabilidade, tá? Dessas indústrias. Agora, trazendo um pouquinho dos resultados. Do levantamento bibliográfico, né, dessa primeira parte, após a remoção das duplicatas, foi selecionado um total de 44 artigos. Esses 44 artigos se referem a 59% do que foi encontrado, e desses 44 artigos foi realizada a leitura integral. Os anos mais representativos, que a gente teve mais publicações com esse recorte, foi 2012, 2016 e 2017. Inclusive, tivemos aí a crise hídrica em 2016 e 2017, né? Então, pode ser que o número de interesse nesse tema tenha aumentado mais ou menos nesse período. Esses anos somam aqui 53% do total do que foi analisado. Para a codificação desses artigos, eles foram classificados nesses tipos de reuso, para ficar um pouquinho mais fácil realmente entender qual prática que estava sendo estudada em cada um desses documentos. Reuso no processo industrial, então, no próprio processo ali da indústria, né, dessa água retornar para o processo. Reuso nas instalações industriais,
seja nos equipamentos de torre de resfriamento, caldeiras, lavagem de equipamento, reuso para fins agrícolas. Então, essa água residual, que antes ela era simplesmente lançada nos mananciais, ela agora voltar como água para irrigação, recarga de aquífero e reuso em indústria terceira. Então, se eu não posso utilizar no meu próprio processo, por que não enviar para alguma indústria terceira, alguma outra indústria que poderia utilizar? Dos resultados, a gente ainda teve 6 que foram lidos, que eles tratavam indiretamente o reuso, eles acabaram sendo excluídos da análise, pensando nas fontes. Então, de onde que vem essa água? Essa água vem do processo, essa água sai da estação de tratamento, então ela já é tratada, ou é água de reuso de chuva? Então, fazendo primeiro essa separação, a gente teve 87% dos estudos analisados, eles estudaram, focaram em alternativas, metodologias para o tratamento desses efluentes. Então, a gente vê aqui que foi realmente a quantidade mais representativa, a maioria dos artigos estudados tinham esse foco. 10% pensavam no reuso no processo, no reuso direto, né, que tem uma vantagem econômica ali, para você não precisar tratar depois, o tratamento tem custo, então o reuso direto tem uma vantagem econômica, e 2,56%, bem pouco, inclusive, é uma prática pouco explorada, apenas em um dos artigos, e a gente trouxe aqui uma discussão que essa pouca exploração do reuso de chuva pode ser um pouquinho pelo retorno financeiro, que realmente não é muito alto, foi visto aqui nesse artigo. A gente tem uma variabilidade meteorológica considerável, então é complicado a gente considerar a chuva como uma única fonte, né? E aí acaba, de novo, sendo uma fonte despriorizada. Pensando na classificação que eu falei um pouquinho atrás, da prática do reuso em si, a gente teve 30% do reuso no processo industrial, e aí eu trouxe aqui para apresentar para vocês que a gente teve altas taxas, a gente teve no processo industrial esses 30%, principalmente em empresas que têm uma alta taxa de retirada e consumo, como a têxtil, a petroleira. 30% nas instalações industriais, então aqui é interessante a gente entender onde que a gente pode utilizar esse reuso na indústria, além do processo. A gente viu muito, assim, muitos artigos, a possibilidade de aplicar o reuso nas torres de resfriamento, que é uma água que é evaporada, caldeiras, sanitários, limpezas gerais, e é lógico, né, que é necessário para cada um desses casos avaliar qual a qualidade, mas realmente dentro da literatura tem muitos estudos que trabalham, que tratam, que estudam essa temática, tem bastante material. 25% dos artigos analisados estudavam reuso para fins agrícolas, principalmente para indústrias que têm uma alta carga orgânica nesse efluente. É bem interessante a gente pensar que tem bastante estudo em relação a usar a água que seria descartada para irrigação, porque a água para irrigação no Brasil, ela está na ordem de 3 vezes a quantidade utilizada para abastecimento urbano. Então, a gente usa muita água para irrigação, muita, muita. Então, se a gente pode pegar a água da indústria, que seria descartada, a água residual da indústria que poderia ser descartada, e utilizar para irrigação, é incrível. É realmente uma nova forma, é realmente a gente olhar a economia de um modo circular, né? E 12% indústria terceira, de novo, que a gente não tem uma oportunidade de reuso local, por que não a gente pensar em outras possibilidades? Algo bem interessante que eu vi em muitos artigos, assim, foi uma preocupação genuína mesmo ali dos pesquisadores de quando pensarem a necessidade de tratamento, pensarem que esse tratamento também gera resíduo. Então, o que eu faço com esse resíduo também? Então, realmente a gente vê um movimento pensando em sustentabilidade de não olhar o descarte e não olhar o resíduo como descarte e simplesmente jogar fora, mas pensar na possibilidade de reutilização. Trazendo um pouquinho os resultados da segunda parte da pesquisa exploratória nos relatórios de sustentabilidade, como eu falei, eu utilizei o documento, o questionário Relate ou Explique para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um relatório publicado pela B3 desde 2017.
É um relatório que a B3 manda para todas as empresas que são listadas na Bolsa de Valores do Brasil e elas respondem a uma autodeclaração, se elas publicam ou não relatórios de sustentabilidade que estão. E aí é muito interessante ver, é uma parceria da B3 com o GRI, que é uma iniciativa global de reportes, né? É interessante ver que o mercado financeiro ele tem um potencial de movimentar mesmo, de fazer com que as indústrias olhem a sustentabilidade com outros olhos. Eu trouxe aqui que das 426 empresas listadas, 162 publicaram relatórios em 2019. Eu vou mostrar um gráfico para vocês aqui nesse slide, que a gente teve um aumento de 14% em 2000, a gente teve aqui, ó, 14% em 2017, 26% em 2018 e 38% em 2019. Ou seja, teve um aumento de 24% de publicação dos relatórios, desde quando a B3 começou a cobrar as empresas que elas publicassem os seus relatórios, que elas deixassem de forma transparente, né, de publicassem de forma transparente como elas estavam vendo o meio ambiente, qual era a relação da empresa, a estratégia da empresa em relação à utilização mesmo de recursos. E assim, esse movimento não é à toa do mercado financeiro, a gente sabe, né? Em 2020, as Big Four, que são as 4 maiores empresas de auditoria, PwC, Ernst Young, elas publicaram um documento que coloca a ordem, até coloquei aqui a notícia do Capital Reset, que ela coloca a ordem na sopa de letrinhas que é o ESG. Todo mundo ficava falando ESG, 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 o que é ESG? Então, ESG, a sigla significa Meio Ambiente, Sociedade e Governança Corporativa, ela indica as métricas para a gente calcular quais são os princípios para a gente calcular qual que é o risco que a empresa tem em relação à sustentabilidade. Essas métricas publicadas aqui pelas Big Four do ESG, elas tratam 4 princípios, que é governança, planeta, pessoas e prosperidade. Pensando aqui, então, nesse cenário de movimento do mercado financeiro, então que a gente pode ter as indústrias olhando realmente a sustentabilidade com outros olhos, como um impulso mesmo, esse estudo ele vem se inserir aqui dentro do pilar planeta do ESG, dentro do indicador de disponibilidade hídrica que as empresas precisam apresentar para calcular o ESG, a quantidade de água retirada, a quantidade de água consumida e a porcentagem de cada um desses indicadores em áreas de estresse hídrico, utilizando aquele mapa que eu mostrei lá no comecinho do Aqueduct. Então, se a gente tem um aumento do reuso, que é a ideia desse estudo, a gente tem uma diminuição na retirada, né? A gente acaba reduzindo a retirada e a gente tem um aumento do ESG. Então, uma empresa hoje ela pode ser melhor vista pelos investidores se ela praticar reuso. Então, consequentemente, praticar reuso tem potencial em aumentar o valor de mercado de uma companhia. Isso é gigante. Isso é uma transformação hoje da forma que a gente olha, que a indústria, que a estratégia de uma empresa olha realmente o contato dela com a sustentabilidade. Trazendo um pouquinho dos resultados dessas 162 empresas listadas que publicaram relatórios em 2019, que foi o ano que eu utilizei para o estudo, 33 foram selecionadas, de acordo com a metodologia, então, que tem atuação no estado de São Paulo, que são dos setores principais da economia paulista. Foi feita, então, uma busca ativa desses relatórios, ao todo dos 33, e foi feita a mesma classificação do levantamento bibliográfico. A maior parte das indústrias que relataram o uso direto de água, elas trouxeram que o reuso já é inerente ao processo, inerente ao funcionamento original da planta, ou que seja, o reuso foi considerado ali no design. Mas mesmo assim, é necessário pensar que para as fábricas antigas, a gente não pode reduzir esforço. Então, é muito interessante olhar que novas indústrias já estão desenhadas com reuso, mas que a gente também precisa pensar nas fábricas antigas, que a gente tem um polo industrial gigantesco no estado. Dos resultados aqui, 50% consideraram reuso
da água tratada, ali da própria estação de tratamento, 29% do processo, e aqui um número bem maior do que dos artigos encontrados, 20% olhando aqui a captação da água de chuva. Mesmo esse número sendo alto aqui em representatividade da quantidade dos relatórios analisados, quando a gente olha o volume captado, ainda é pouco. Então, tem muita oportunidade para a captação de água de chuva da indústria, sim. Dos resultados da prática em si de reuso, a gente vê que 60% das empresas analisadas praticam reuso nas instalações industriais, para limpeza de maquinário, para os sistemas de resfriamento também apareceu, abastecimento de sanitários, jardinagem e a própria retrolavagem da estação de tratamento. 30% reutilizando no processo, no próprio processo industrial, para aproveitar água condensada, incluir ali um processo de recirculação. E aqui um ponto que foi visto em muitas citações nos artigos analisados na primeira parte, que é necessário realmente entender qual que é o ponto ótimo de consumo de uma empresa, né? Então, para pensar no consumo, precisa estudar o processo, precisa entender no processo, precisa entender as entradas e saídas. 5% bem pouco para a indústria terceira e fins agrícolas, é uma oportunidade aqui que pode ser melhor explorada, pensando que o Brasil é um país agrícola, né? E 0% recarga de aquíferos. Para a indústria, não é uma prática ainda, ainda não é uma prática reconhecida, não há permeabilidade, e eu trouxe aqui Reis e Paganini fizeram uma dissertação, acho que uma tese, de doutorado muito interessante sobre recarga de aquífero, publicada ali em 2018, e a gente realmente vê que tem uma questão de custo envolvida em recarga de aquífero, pode ser por isso que ainda não é uma prática tão explorada, mas é uma grande oportunidade que a gente tem, ela é possível. Pensando nas tecnologias de tratamento, trazendo um pouquinho mais da discussão geral da parte 1 e da parte 2 do estudo, a gente tem uma ascensão da aplicação de osmose reversa com nano e ultrafiltração como tratamentos primários e secundários, tem bastante oportunidade nesse tema. Para tratamento terciário, a gente, além da radiação por ultravioleta, cloro, que já são práticas bem comuns, carvão ativado, híbridos contendo nanopartículas de prata, são estudos bem promissores para tratamento terciário. Calma aí. Alguém pediu para participar aqui. E pensando realmente em um fechamento, né? Toda a informação que esse estudo trouxe, quais seriam ali os passos para começar, para realmente praticar o reuso na indústria. Então, aqui Frigian trouxe em 2006 que é necessário fazer um plano de conservação de reuso de água. É importante, como eu falei, fazer realmente um balanço de hídrico, entender as entradas e saídas de água, e aí que seja com diagramas de fontes de água, programação linear, fluxogramas, para realmente ter um conhecimento dessas entradas e saídas de água. A gente sabe que existem complexidades reais na indústria em relação à medição, vou falar por experiência própria, que a gente não tem dado, não tem informação de tudo, então muita medição que a gente usa é histórica mesmo, então realmente existe uma complexidade aqui na parte de medição, mas essa etapa é super importante para a gente avaliar os desperdícios. Nos relatórios de sustentabilidade analisados, foi visto que não tem um detalhamento de qual prática de reuso é feita aqui ou ali. Então, para um maior detalhamento dessa etapa, seria interessante fazer uma pesquisa, realmente fazer um questionário para essas empresas que praticam reuso, para realmente trazer mais informações aqui para esse estudo. Pensando em desafios e lições aprendidas, a delimitação do tema e metodologia, água realmente era um tema que eu gostaria de trabalhar e que eu fui desenvolvendo com a professora Gabriela, mas delimitar qual tema que a gente ia seguir metodologia foi um desafio. A gente decidiu esse questionário eletrônico que eu falei agora, que seria bem interessante fazer, a gente decidiu fazer, construiu toda a pesquisa e submeteu o projeto ao nosso comitê de ética e pesquisa. O processo ficou em tramitação de novembro a março, não deu tempo de concluir agora para o TG3, mas está tudo aprovado, dá para dar continuidade no estudo. Em relação à listagem das empresas analisadas na segunda parte,
qual empresa analisar, a gente tem um monte de, o nosso parque industrial de São Paulo é gigante, né, qual empresa a gente olhava ou não, realmente foi complexo definir essa listagem, mas a gente olhar pelo caminho do mercado financeiro, a importância do ESG, eu tenho muito interesse em trabalhar sustentabilidade, então a minha motivação na prática da engenharia ambiental nesse tema ajudou bastante a construir essa metodologia. E pensando em trabalhos futuros, o questionário já está aprovado pelo CEP, então aplicar esse questionário seria ali uma possibilidade de complementar esse estudo e produzir realmente um manualzinho, assim, pensando em trazer todas essas boas práticas que foram levantadas para a gente publicar, para levar para as indústrias, fazer palestra, workshop, para as indústrias terem acesso a essa informação. Hoje o ESG, assim, a gente vai ouvir muito, a gente da ambiental vai ouvir muito falar desse tema, e reuso na indústria realmente é uma possibilidade, assim, de trabalho bem interessante que a gente pode ter com a comunidade. Só para finalizar, que aqui pelo meu controle estourei um pouquinho o tempo, queria só trazer que rejeito, pensando no modelo da economia circular, é erro de design, a gente não pode mais jogar fora, não é simplesmente colocar meu saquinho de lixo e deixar ir embora, seja lá para onde for, não existe mais isso. Então, a indústria pensar ali desde o zero, né? Desde a primeira concepção, o que fazer com o resíduo, para ele não ser um resíduo e virar nova fonte, é extremamente relevante para a gente se desenvolver sustentavelmente. A parceria entre ciência e indústria, ela é indispensável para a gente crescer. Então, quando eu comecei a ler os artigos e analisar as dissertações e teses, assim, é indispensável. A gente realmente precisa dessa parceria entre a ciência e a indústria. Tem muita complexidade, sim, para atingir parâmetros de qualidade para segurança, né, dessa água de reuso. Não é simplesmente reusar água aí, não tem como fazer isso, é necessário fazer realmente estudo, é necessário tratamento em muitos casos. Aqui eu trouxe que o volume de água, o volume para reuso para fins agrícolas é realmente interessante, me levantou um sinalzinho que é um tema legal para trabalhar mais, como a gente pode combinar, né, na economia circular a possibilidade de reusar água para irrigação. A ascensão da ESG, já falei um monte, como um indicador de risco, então a gente traz o mercado financeiro como um aliado para o desenvolvimento sustentável, quem sabe. E também foi visto que 40% das empresas analisadas nos relatórios de sustentabilidade não citam reuso. 40% é um número bem relevante ainda. Então, existe muita oportunidade de expansão no tema. É isso. Parabéns, gente, falei um monte. Ótimo. Arrasou. Estamos maravilhadas por aqui. Evelyn, bom, muito obrigada pela sua apresentação. E, bom, para dar sequência, então, ao nosso evento, a gente vai convidar agora o Eduardo, aí uns 20, 30 minutinhos, para tecer as considerações dele. Vocês fiquem à vontade, Eduardo e Evelyn, né, o microfone aberto, se vocês preferirem fazer uma conversa, um bate-bola, ou se preferir a Evelyn guardar as questões e ir anotando, né, as considerações e se manifestar no final, aí fica a escolha de vocês. Contigo o microfone, Eduardo. Obrigado, Gabriela, Gabi. Obrigado, Evelyn. Parabéns aí, tanto a Gabriela quanto a Evelyn, pelo trabalho, viu? Ficou muito bom. Talvez eu tenha que parar daqui a pouco para resolver um conflito entre crianças aqui, mas eu volto. Mas eu gostei muito do trabalho, gosto muito do tema, né? É uma das minhas áreas de pesquisa, então li com bastante carinho. Fico feliz que vocês tenham trabalhado com reuso, que é algo que, embora seja muito importante, esteja muito ligado a esse conceito de economia circular, que a Evelyn colocou muito bem, né? Não é um tema novo, necessariamente, né? Só para exemplificar, o reuso potável existe desde a década de 70, mas ainda não é uma prática amplamente adotada em diversos setores, né? Então, de fato, é um trabalho que tem relevância, né?
Em relação ao TG, a gente fala, o TG é uma disciplina, o TG é uma etapa de formação do aluno, né? A contribuição aí, vamos dizer, de conhecimento científico é muito menor, a expectativa, né, de contribuição, de produção de novos conhecimentos é muito menor do que necessariamente a formação do aluno, né? Então, digo isso pensando na forma também de fazer as colocações, de fazer aqui algumas sugestões, né? Muito pensando ainda na sua formação, na sua etapa de formação, finalizando a graduação, né, Evelyn? Então, eu li com essa visão, senão a gente começa a ler como pesquisador, quer ler como se fosse um trabalho de mestrado e doutorado, e não é um trabalho de mestrado e doutorado. Então, nesse contexto que eu vou fazer algumas colocações. Gostei muito do texto, está muito bem escrito, você foi bem, assim, consegue articular muito bem as ideias também, viu? Fica fácil de entender o que você está colocando, o que você está escrevendo. Eu percebi que você se envolveu com o trabalho, acredita no que você fez, então é muito bom poder observar isso no aluno, né, que tá aí, que teve a oportunidade de se envolver com o tema, né, se envolveu, acredita naquilo, tem interesse com aquele tema e, de fato, vai ser algo que você vai levar na sua formação. Então, isso que acho que seria esse contexto do TG, tá? Dito isso, eu tenho algumas questões aí que eu acho que eu posso contribuir com vocês e também para trazer aqui algumas discussões importantes, viu, do trabalho, que eu acho que são questões que elas têm relevância, mas às vezes, dependendo do contexto, elas não necessariamente estão incluídas naquele contexto, tá? Então, eu vou passando aqui, e aí, Evelyn, tem uma questão que eu acho importante do TG, como volto a falar, como uma etapa de formação, é um trabalho que você vai desenvolver sobre um tema, vai formular um problema de pesquisa, vamos dizer assim, que não deixa de ser uma pesquisa, né? E vai tentar responder essa pesquisa, tá? Com base no que a gente chama de metodologia científica. Então, há uma estrutura por trás desse texto que você formulou, que você estruturou, e tá bem estruturado, tá bem formulado, tá? Algumas questões que eu vou colocar é mais para te ajudar aí a refletir sobre esses pontos, sobre essa estrutura metodológica que a gente tenta formular para tentar responder uma questão, tá bom? Então, o seu título eu gostei, eu acho que está bem colocado, tá? Eu vou passando meio que aqui o texto, eu iria, então, direto aqui para o resumo. Eu deixei anotado algumas coisas, depois eu mando para você. Mas, assim, uma coisa que eu senti falta do resumo, tá? O objetivo mais, assim, explícito do seu trabalho. Tipo assim, qual a contribuição do seu trabalho, tá? Você termina ali o resumo, que ele, em geral, não tem parágrafo, é tipo um texto inteiro direto, tá? Quando você termina o primeiro parágrafo, eu acho que ali você tinha que formular seu objetivo, deixar bem claro assim, ó, o objetivo desse trabalho vai ser apresentar dados, né, da indústria, de reuso na indústria, tá? Você meio que vai formulando o seu tema. Então, duas coisas que a gente vai falar de trabalho científico, a gente tem um tema da pesquisa e o problema de pesquisa, tá? Então, o tema é uma coisa mais geral, que ele vai te dar uma ideia geral do que você está fazendo. Então, estou trabalhando com reuso de água na indústria. Legal, isso é um tema abrangente, um tema que tem uma importância enorme. A questão que a gente tem que tentar fazer é formular qual que é o problema de pesquisa que existe dentro desse tema, que é o que vai levar ao seu objetivo, tá? E ele é importante porque ele vai trazer a contribuição que você está falando. Olha, nesse trabalho aqui, o meu objetivo é X, porque vai ficar evidente o que você quer trazer de contribuição, tá? Então, acho que ficou faltando aqui no seu resumo formular melhor só esse objetivo, tá bom? Que eu acho que vai deixar um pouquinho mais claro o que você está querendo fazer. Tem alguns termos que eu vou falar aqui, mais por precisão, não que eles estejam errados, viu? Mas talvez melhore um pouco a precisão do seu texto. Então, por exemplo, no próprio resumo você escreve que na primeira frase, na atual conjuntura do risco da disponibilidade de recursos hídricos potáveis. Como que a gente definiria recursos hídricos potáveis? Entendeu? Percebe o detalhe? Não está errado, porque a gente pode ter, de fato, um recurso hídrico, um rio, um lago que tenha padrão de potabilidade, ou água subterrânea, é muito comum
se tiver alta qualidade, e fala assim, ó, aquela água atende o padrão de potabilidade. Se ela atende o padrão de potabilidade, ela é potável. Por quê? Porque o conceito de potabilidade está relacionado a um conjunto de padrões, certo, de qualidade, que vai dizer que aquela água é potável. Eu entendi o que você quis dizer, por exemplo, não está errado, mas não é um termo tão preciso para a gente poder dizer, só a disponibilidade de recursos hídricos, isso já está super evidente ali o que é, tá? Eu entendi que você quis indicar que a questão assim, vai faltar água para as pessoas beberem. É isso que você até quis deixar implícito aqui, né? Então, mas eu acho que poderia retirar esse potáveis, tá? Não vai fazer falta, tá? E outro termo aqui que você usa num texto, que você fala assim, nessa mesma parágrafo, né? O baixo custo da outorga, tudo bem, na captação de água, aí você segue, vírgula, então, a adoção de tecnologias ambientais de reuso. Você conseguiria definir para mim o que seria tecnologias ambientais de reuso? Posso responder agora? Pode? Não, pode ir respondendo, a gente vai conversando, não tem problema. Na verdade, quando usar o termo tecnologias ambientais de reuso, seria o que a gente pode fazer com essa água residual. Então, quais são as aplicações que a gente tem possíveis para a água residual? Foi nesse sentido que eu utilizei o termo tecnologia de reuso. Quando você bota tecnologia, a gente já pensa num processo, sabe? Tipo, numa estação de tratamento. Eu não sei se seria, assim, tecnologias ambientais de reuso ou se é adoção da prática de reuso, certo? Porque envolve, além da tecnologia, o próprio balanço hídrico, o próprio descarte de efluente ou não, entendeu? Então, tudo isso, o padrão de qualidade, que eu acho que vai ser mais abrangente do que o termo tecnologia, viu? Então, sei lá, prática de reuso ou o próprio reuso de água, certo? Com modalidade aí, né? Tá? Sim. Então, isso, eu volto a falar, não tá errado, mas são precisões daqui para frente que você vai levar, né? Que é como eu volto a falar, é uma etapa de formação que você está passando e que faz parte essa parte. E mais uma coisa aí, um termo, e aí é uma discussão mesmo que eu queria ter com você, que isso eu acho muito importante, porque é uma questão de nomenclatura que tem impacto da solução, tá? Durante todo o texto, na sua apresentação, você passa a questão da captação de água de chuva como reuso, tá? E assim, uma coisa é o reuso, a outra é aproveitamento de água de chuva. No contexto que você são duas fontes de águas alternativas, tá? Então a gente pode falar assim, olha, eu vou pegar água de reuso, ou eu vou pegar água da chuva, tá? Elas podem ser, essas duas fontes vão poder ser utilizadas para, seja processo industrial, vão ter que ser a característica, a qualidade de água adequada, mas elas têm benefícios muito diferentes, tá? E aí, isso vai cair na definição de reuso, tá certo? Se você pegar a definição de reuso, assim, por alguns autores, você vai ver que, assim, o reuso de água refere-se àquela água previamente utilizada. Então, quando a gente vai para água de chuva, essa água não foi utilizada. É como se fosse um manancial aéreo, vamos dizer assim, né? Você está pegando aquela água que nunca foi utilizada a priori e vai aproveitar aquela água, certo? Num processo industrial, por exemplo. Só que ela tem assim, um benefício que é reduzir a captação de água de manancial, porque você vai substituir o uso da água de manancial pela água de chuva, mas você não vai reduzir a geração de efluente. Percebe a diferença? No reuso, como você está pegando um efluente para ser reutilizado, você reduz a geração de efluente. Então é por isso que a gente trabalha com dois conceitos diferentes. Um é aproveitamento de água de chuva, o outro é o reuso de água, tá? Tanto reuso como aproveitamento. Pode falar. Não, desculpa ter te interrompido. Eu entendi o seu ponto, não discordo dele.
eu acredito que quando eu comecei a fazer as pesquisas, a entender, na minha revisão bibliográfica, talvez os primeiros autores que eu li tratavam a captação junto e eu deixei desenvolver. Exato. Mas pensando um pouquinho no cenário da indústria que eu trabalho, tá? Não vou generalizar para todas. A indústria que eu trabalho, a gente acaba captando a água das redes pluviais e joga na ET. Mesma entrada que a água, que o efluente do processo. Então, ela vira a gente acaba tratando a água da chuva, que é um desperdício gigantesco, né? Eu entendi. Então, por isso que eu não descolei, entendeu? Uhum. Eu não descolei porque, na minha experiência, a gente desperdiça muito água de chuva. A gente trata água de chuva. Aqui, na verdade, com a rede fica junta, né? Acaba indo todo mundo para a estação. Eu entendi. Então, por isso que eu não descolei. Eu não descolei, porque eu falei, não, captar água de chuva é sim uma oportunidade de reuso. E aí, os autores que eu comecei a ler, os primeiros artigos que eu li, talvez trataram na mesma caixinha e eu segui. Mas eu concordo. Eu acho que é uma oportunidade interessante de olhar a captação de água de chuva com outros olhos, porque o objetivo final dela é diferente. O impacto é diferente. Né? O impacto é diferente. Então, assim, a gente pode assumir assim, algumas indústrias não segregam os efluentes das águas pluviais, certo? Mas quando você vai planejar uma solução, a gente vai pensar nas fontes alternativas de água. Quais são as fontes alternativas? A água de chuva é uma delas, reuso de água é outra delas. Qual é o benefício de cada uma delas? Tá? Geralmente a água de chuva, você até coloca que seria caro de ser tratada, talvez seja porque você está considerando que ela está misturada com o efluente. Em geral, ela é muito mais barata do que o próprio efluente gerado, porque é uma água de qualidade geralmente melhor e que o tratamento ele é muito mais simplificado. Tá? Então, geralmente, esse é um benefício que a gente coloca. Olha, vou fazer aproveitamento de água de chuva, vou captar água do telhado, de pátios, por processo simples aí de planejamento da coleta e descarte das primeiras águas de chuva, você consegue ter uma água de qualidade muito boa, tá? E só que o problema dela, você substitui a água, sei lá, da companhia e do manancial, mas você continua gerando a mesma quantidade de efluente. Se você for reutilizar o efluente no processo, você vai reduzir a quantidade de efluente. Se você faz isso no balanço de custo, por exemplo, você vai estar na Sabesp, só para fulanizar aqui, né? Se você pegar 1 metro cúbico para a indústria que vai custar R$30, se você tiver aproveitamento de água de chuva, teoricamente você vai parar de pagar somente 50%. Se você fizer reuso de água, cada 1 metro cúbico você deixa de pagar água e esgoto, entendeu? Até o balanço financeiro vai ser diferente, tá? Estou chamando a atenção disso porque, de fato, algumas pessoas não colocam junto, mas os benefícios são diferentes, tá? E eu vi no seu resumo e estava no texto. Interessante. E aí, como precisão, e volto a falar, como formação, né, você vai levar, então eu achei que isso era importante discutir com você aqui, tá? Muito interessante, professor. Obrigada por ter colocado. Nada, que isso. Realmente. Eu gostei da sua introdução, eu acho que você aborda muito bem o benefício, assim, né, esse conceito novo, nem tão novo, mas ainda pouco aplicado, que é essa transição para uma economia circular, né? De fato, a recuperação de recursos vai ser, de fato, o ponto de partida para planejamento dessas soluções, né? Dos projetos, tá? Isso está muito bem colocado. Até aí, mais uma vez, ajudando, hoje a gente trabalha muito com o termo recuperação e reuso de água. Não mais só reuso de água, tá? Que ele foi introduzido como uma forma de indicar duas ações diferentes. Uma é a recuperação, que pressupõe a adequação daquele efluente para uma qualidade de água X pretendida, e o reuso de água, de fato, é o ato de usar aquela água recuperada, tá? Então, se a gente vê hoje, assim, as biografias mais novas, tem até essa separação, recuperação justamente nesse conceito que é de recuperar recursos, certo? Presentes, aí no caso, no efluente, que é a água que está tentando recuperar, tá? Também gostei bastante dessa relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que deixa bem evidente os benefícios, tá, Evelyn? Então, achei que a introdução está muito bem feita. O ponto final aqui da sua introdução, que eu acho que talvez você possa melhorar a precisão,
é que você faz aqui uma formulação, você coloca aqui, formula, né, quase que o que você quer com o seu trabalho. Então, no último parágrafo da sua página 15, que você chega ali e fala, olha, o propósito do trabalho foi conhecer o cenário de reuso. Conhecer, pensando assim, numa contribuição que você pretende trazer com o seu trabalho, é muito pouco, pelo que você fez. Porque fica parecendo assim, você vai conhecer, tudo bem, mas sua contribuição vai além de conhecer aquilo, né? Então, acho até para você valorizar o que você está querendo colocar, eu usaria outro verbo aí, apontar, demonstrar, entendeu? Trazer novas informações. Então, é uma forma de você apontar de fato o que você pretende com o trabalho, tá? Vai ficar também, a sua contribuição fica muito mais evidente, viu? Tá? Então, marquei aqui só para chamar essa atenção. Como eu falei, eu marquei várias coisas, depois eu mando você dar uma olhada, algumas se fazem sentido ou não. Vou tentar só falar as que eu acho que são mais relevantes e mais importantes aí para sua formação, tá? Também sua revisão, ela tá bem feita. Acho que você pegou os pontos principais, tá? A única coisa que eu senti um pouco de falta é justamente uma parte mais de conceitual de definição do reuso mesmo, tá? Que eu acho que teria te ajudado também a algumas discussões lá na frente, quando você fala sobre reuso direto, aquífero e por aí vai, tá? Então, talvez se você tivesse trabalhado um pouco nessa nomenclatura, né? E a nomenclatura, eu fui acho que foi ano passado, eu escrevi um capítulo sobre reuso com 2 alunos da pós, e a gente colocou lá uma parte sobre nomenclatura. E ela tem uma importância grande quando a gente fala sobre essas práticas, né, de recuperação de recursos. Por quê? Ela é importante porque ela dá uma certa segurança até para o usuário. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pega muito no pé, quando a gente coloca, fazer reuso de esgoto, reuso de efluente. Na verdade, a gente fazer reuso de água. Até isso tem assim, uma dissociação do efluente do esgoto com a água. O professor Ivanildo brincava muito em espanhol que a gente não pode julgar a água só pelo seu histórico, tá? Por quê? Porque senão o cara, opa, esse aqui é esgoto, eu não quero usar aquilo, entendeu? Então, até para aceitação da prática do reuso, quando a gente fala assim, o reuso é uma atividade que pressupõe planejamento, por isso que é reuso de água. A gente está falando, aquela água foi recuperada, foi tratada, foi planejada a forma de ser reutilizada. Então, você começa a dissociar e começa a delimitar um pouco, né? Até para quem for o gestor, que vai aplicar aquela prática, tá? Então, o que eu senti mais falta aí foi um pouquinho dessa precisão dessas nomenclaturas, tá? E acho que te ajudaria também depois nas discussões lá na frente sobre reuso direto, reuso indireto, reuso interno, que a gente chama reuso em cascata, que é quando a gente não trata o efluente e vai direto para um processo industrial. Tudo isso tem impacto naqueles balanços hídricos que geralmente a gente faz no plano lá de conservação e reuso de água, tá? Mas foi basicamente isso que eu acho que talvez pudesse ter ali ajustado um pouco mais, tá? Agora é um desafio, né? Tentar levantar dados de reuso da indústria, pegar o material, né? Então eu imagino que você deva ter sofrido um pouquinho com a escassez de informação, né? Então a metodologia e a falta também, a impossibilidade de fazer entrevistas e tudo mais, né? Deve ter sido difícil, né? Bom, em relação aos seus objetivos, meu ponto aqui, mais uma vez, pensando na sua formação, eu gostei muito que você formulou uma hipótese. Você coloca ali no seu objetivo. A principal hipótese que permeia esse trabalho, né, se conecta com as questões associadas ao baixo custo na outorga de captação, tá? Bom, muito bom. Mas eu tenho a sensação que a sua hipótese não conversa com o seu objetivo, viu? Que eu coloquei aqui uma pergunta que seria o seguinte, ó. Cadê aqui a pergunta? Tá aqui. Para você refletir. Ó.
Se a principal hipótese é que o baixo custo da outorga de captação limita a adoção da prática de reuso de água, o objetivo não deveria ser avaliar o impacto do efeito do custo da outorga no reuso de água? Percebe? Se você está falando que a hipótese é o custo da outorga, então, na verdade, eu esperaria que todo o seu trabalho estivesse aqui falando como esse custo impacta no reuso da água, tá? Então, assim, eu, no seu caso, deixei anotado aqui, formularia a sua hipótese. Eu acho muito importante você ter feito essa reflexão, porque não é comum a gente ter o aluno formulando hipótese na graduação, no TG, e isso faz parte, né, de toda a premissa que a gente faz lá de leitura, é para formular uma hipótese no final e poder falar se essa hipótese é verdadeira ou falsa. Então, por exemplo, com base nessa hipótese, você perguntar assim, você diria que sua hipótese é verdadeira, ou seja, de fato é a outorga que está limitando ou não, tá? Então, eu só acho que nessa parte do objetivo, eu reformularia a hipótese, porque seu objetivo está ok lá, tá? Acho que a sua afirmação, né, que você quer fazer com a hipótese, que precisa talvez ser ajustada, viu, Everett? Então, deixei anotado aqui, depois você lê. Não sei se você quer falar alguma coisa. Pode Não, falar. eu não discordo, eu não discordo. Eu acho que no começo, que ali os feelings iniciais era construir em cima, 100% em cima dessa hipótese. Só que aí outras coisas foram aparecendo, tem a questão da disponibilidade de informação, né, disponibilidade de dados para análise, e acabou que o objetivo, ele foi o mesmo do começo ao fim, mas talvez eu não refiz a minha hipótese no caminho, né? Então, realmente, o meu resultado, a única forma que eu falo que, de alguma forma, eu não me descolei, por isso que eu mantive a hipótese, foi que 60, que ainda 40% das empresas analisadas não praticam reuso, então não tem ali existe uma oportunidade grande em relação a reuso de água. Então, isso pode ser por conta da outorga ou não, mas não, eu não desenvolvi a parte financeira durante o trabalho. Então, eu vejo como oportunidade mesmo. E a outorga, de fato, o custo da água é uma forma de gestão, né? Mas a gente sabe que só o custo não é suficiente hoje para controlar a demanda, né? Haja vista aí que, por exemplo, se a gente pensa na água de companhia, igual você citou o Aquapolo, né? Às vezes a indústria tem grana para pagar, mesmo água cara, o que você tem às vezes é conflito por uso. A região metropolitana de São Paulo, você colocou lá, disponibilidade hídrica específica, é uma disponibilidade de região de escassez, considerada de escassez hídrica grave, tá? Onde o uso da água deve ser priorizado para abastecimento. Então o Aquapolo só pôde expandir por questões de conflito de uso da água mesmo, tá? E você tem, assim, o custo da água para a indústria pela Sabesp, estou falando da Sabesp, que a gente está aqui na região metropolitana, é altíssimo, viu? Só vou falar um exemplo simples, a UFABC paga quase R$ 30 por metro cúbico. A gente fez um estudo lá de reuso, eu tive 2 alunos que fizeram um estudo, que a gente conseguiria economizar com reuso de água de 300 a 400 mil reais por ano na universidade, só pelo custo que a UFABC paga. Então, não é um custo barato. Você está pensando na outorga porque vai pensar na captação no meio ambiente, mas muitas vezes a indústria depende da própria companhia. Do abastecimento, né? Uhum. Eu só não sei, talvez vai precisar olhar caso a caso, mas talvez esse valor para a indústria não é muito alto, entendeu? 300 mil é caríssimo para a UFABC, mas talvez para uma indústria que tem um lucro de bilhões e aí o foco em projetos de energia trariam mais ganhos. Mesmo mas tudo depende da demanda. Ponto, eu acho que tem. Depende da demanda, e depende da fonte, né? Se depender de abastecimento. A tarifa mais alta hoje, água e esgoto da Sabesp, gira em torno de R$ 33 no metro cúbico. É muito dinheiro, não é pouco, se você for pensar numa indústria. Então, por exemplo, o próprio Aquapolo fornece 650 litros por segundo de água. A gente vai converter isso em reais aí, se, por exemplo, o projeto do Aquapolo seria 1 metro cúbico por segundo de água. A gente está falando que, teoricamente, essa água teria um custo de R$ 30 e tantos reais por segundo. Né? É um valor alto, não é barato, tá? E aí, qual que é o desafio? A Sabesp vai lá e negocia um valor baixo quando você vai fazer reuso, é isso que tem limitado. Então, quando a empresa quer fazer reuso, que aí o que está por trás é assim, vou fazer reuso.
Aí a Sabesp perde faturamento. Perder faturamento não é interessante. Aí que eles fazem, baixa a tarifa. Aí o que acontece? A indústria não coloca o quê? Reuso. Porque o reuso é uma prática que a indústria não vive daquilo, entendeu? Então, a gente tem dificuldade de implantação em algumas atividades por negociação de tarifa mesmo com a companhia de saneamento. Tá? Tanto quando teve a crise hídrica, que abriram lá aquelas tarifas da Sabesp, de grandes consumidores, os caras pagavam 3, 4 reais o metro cúbico, que estava totalmente fora da tarifa, né? Porque você tem um conceito de tarifa crescente com a demanda para inibir o consumo excessivo, né? E justamente favorecer essas práticas de reuso, tá? Mas era isso da hipótese. Achei sua metodologia muito bem colocada, muito bem explicada, viu, Evelyn? Você fez um trabalho legal aí de pesquisa, né? Colocando os termos, limitando, e tem que ser isso mesmo, senão vai aparecer um monte de trabalho e tem que fazer esse recorte. Gostei que também você foi procurar os documentos da própria indústria, não se ficou preso só a artigo, porque é muito diferente também, né? A abordagem, os resultados, né? Então, acho que isso também foi enriqueceu bastante o seu estudo, viu? Em relação aos resultados, eu gostei que você colocou aqui, né? Fez os gráficos em relação aos tipos de água de reuso, ao tipo de reuso praticado, né? Então, não só discutiu o que estava lá, como também gerou resultados com esses trabalhos, viu? Que é interessante, porque às vezes a gente tem alguns resultados aí seja da ANA, da própria companhia CETESB e outras agências, né? Mas você gerou aí também seus dados e pôde comparar com os da literatura, tá? Me surpreendeu um pouco a questão do resfriamento, porque geralmente a gente tem aí como principal uso da água na indústria a atividade de resfriamento, e não foi exatamente isso que você encontrou, né? Como principal, né? Não foi o principal. Apareceu muitas vezes, eu só cheguei aqui na página. Ó, tiveram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 artigos citaram as torres de resfriamento. Mas não foi a única, também apareceu em outras quantidades abastecimento de sanitários, as limpezas gerais, né? Apareceu bastante. Uhum. Isso me chamou a atenção, porque a gente pega a literatura e fala assim, o principal uso da água na indústria geralmente é a atividade de resfriamento, que demanda muita água mesmo, né? Quando a gente vai fazer um estudo, a gente começa focando onde a gente consome mais água, né? Mas pode ser que seja limitação também da divulgação de dados pela própria indústria, né? Então, também pode ser um reflexo aí. E uma questão, para finalizar, que eu também já estou passando o tempo, só para você, aí, a questão do reuso agrícola. Quando a gente fala assim, olha, no mundo, quem gasta água é a produção de alimentos. De fato, 70 tantos por cento da água do mundo é utilizada para a produção de alimentos. Mas qual que é o desafio quando a gente pensa assim, em reuso agrícola? É que a produção de alimentos está longe da onde se gera efluente, em geral, né? Então, por isso que há muito uma discussão de reuso agrícola periurbano, então de trazer, talvez, a produção de alimentos mais próximo da cidade, porque você imagina, aqui em São Paulo a gente gera aí 50 metros cúbicos por segundo de esgoto, né? Como transportar esse efluente para a região de produção de alimentos? A parte mais cara do saneamento é a rede, não é o tratamento, entendeu? Então, há, de fato, uma limitação, e aí isso para todo reuso, tá, Evelyn? Quando a gente fala assim, beleza, vou fazer reuso, tem demanda? Aonde está quem precisa? Então, um grande exemplo, o Aquapolo. O Aquapolo teve que construir uma adutora de 17 quilômetros, que foi assim, custou 3 vezes mais que a estação de tratamento de água. Então, ela transporta a água lá do ABC até o polo petroquímico de Mauá, tá? Por quê? Porque a indústria não tinha de onde tirar a água e ia pagar por essa água, entendeu? Então, quando a gente fala em reuso agrícola, a grande limitação é isso. É a distância entre onde está a demanda e onde é gerado o efluente, tá? Bom, era basicamente isso. Depois eu mando para você o trabalho anotado. Parabéns, tá? Tá muito bem estruturado o trabalho. Você discutiu bastante pontos aqui relacionado aos artigos.
E só acho, para finalizar, você às vezes cita lá no texto só index 21, você coloca o index, né, do artigo. Eu acho que era melhor você colocar o título do autor, viu? Até como reconhecimento do autor que fez o trabalho, tá? Porque aí, às vezes eu li aqui, ia ver lá o título do trabalho e depois ia ver na bibliografia quem era o autor, tá? Então eu substituiria essa parte do index pelo próprio nome do autor, tá? Mas era isso. Muito obrigado aí pelo convite. Depois eu mando para vocês o texto. Obrigada, Eduardo. Evelyn, antes de eu finalizar, você quer fazer mais alguns comentários, algumas considerações, reflexões? Eu queria agradecer os pontos do professor Eduardo, foi, assim, bem interessante. Fiquei pensando aqui, como que eu não discuti em nenhum momento que a produção agrícola está longe da indústria, né? Então, foi muito bem pontuado, muito interessante. Eu acho que contribuiu bastante, assim, para a entrega do trabalho de graduação e até para ser um trabalho de continuidade mesmo, né? Dele não parar aqui. Quem sabe um mestrado, um doutorado do tema. Então, eu agradeço muito, ótimos insights e vou considerar os seus pontos na correção. Eu que agradeço o convite, isso, viu, Evelyn? Bom, gente, deixa eu tomar o microfone de novo, então. Eduardo, muito obrigada por todas as contribuições, né, pela leitura cuidadosa do trabalho da Evelyn. A gente tem ainda aqui umas 2, 3 semanas para fazer essa incorporação e vai enriquecer bastante e há tempo ainda para fazer. E, bom, eu queria falar um pouco do trabalho da Evelyn, né, da Evelyn como minha orientada, e quero contar para vocês que a Evelyn é uma das pessoas mais talentosas que passou ali na minha salinha ali em Santo André, no 6º andar. E ela é modesta. A Evelyn foi, como estudante, né, foi muito, muito responsável, um estudante muito perspicaz, muito inteligente, né, e muito criativa. E a Evelyn, ela trabalha na indústria, né? Então ela tem uma vivência que então ela conseguiu, ela trabalhou com muita motivação e ela no começo do trabalho de graduação dela, ela queria prometer o mundo, né? Num trabalho de TG. E aí foi minha responsabilidade ir cortando as asinhas dela e dizendo, não, peraí só um pouquinho, não dá, né? Vamos reduzir aqui, né? Para conseguir direcionar melhor e fazer algo, né, que desse para ser bem dimensionado, mas sob protestos, porque a Evelyn ela ainda quer continuar. Ela não botou o ponto final aqui, porque ela queria entregar uma cartilha, né, Evelyn? Então, uma cartilha que pudesse servir de base para essa discussão e para talvez incentivar essas práticas, discutir essas práticas. E, bom, muito responsável com os prazos também, com uma escrita muito excelente, né? A gente não está tão habituado, né, Eduardo, a chegar os estudantes de graduação com talento para escrever, né? Então, foi um ponto muito positivo, foi muito fácil de te orientar, Evelyn. Então, fico muito grata, aprendi muito com você também. A expertise, eu fui orientadora, mas a grande expertise é da Evelyn, né? E bom, o que mais? A Evelyn captou bem as minhas orientações, então também fiquei muito grata por isso, no sentido da gente, eventualmente, difícil a comunicação, né? Em especial quando a gente está à distância, né? Então, eventualmente a orientadora traz aquela salada e a Evelyn foi muito, muito precisa, né, para captar o que era relevante, para direcionar, então foi muito fácil de orientar a Evelyn, então fico muito, muito grata, né, e espero que tenha mais estudantes como você, passando virtualmente, né, ou ali na salinha 614 do Bloco A. Bom, eu acho que é isso, bom, acho que a gente tem que ir finalizando agora. Então, agradeço mais uma vez. Esse é o momento que a gente interrompe a gravação, então, e a gente vai pedir que vocês retornem, vocês vão deixar a sala e vão retornar em Eduardo, acho que uns 10 minutinhos, para a gente sim, no discutir. máximo.
Isso, agora são 17h15, então é 17h20, acho que tá bom e mesmo. 17h20 vocês podem retornar para a gente dar, né, o resultado da arguição, resultado da banca, né, do processo avaliativo. Tá joia? Encontro vocês então em 5 joia. minutinhos. Isso. Até já. Professora, eu vou interromper a gravação agora, tá? Isso.